meus amigos. Mas é muito assim. O que está acontecendo? Estamos gravando um segundo episódio do meu podcast, que na verdade é o primeiro oficialmente. Em verdade, vos digo que ele é o primeiro oficialmente, por quê? Porque aquele lá foi o 0º episódio. 0º é a coisa que acontece pela 0ª vez, e a 0ª vez é basicamente uma coisa que nunca aconteceu. Então, o nosso primeiro podcast foi basicamente eu, Lucas Silveira, testando se eu conseguiria fazer um podcast. E aí é que veio a boa ou má notícia. Eu consegui, eu gostei, eu adorei, e eu tô com 1 horinha livre da minha vida agora para continuar fazendo esse podcast, mas esse vai ser oficialmente o primeiro de todos. O primeiro de todos mesmo, assim, ó, não tem pra ninguém. Estamos aqui gravando o nosso primeiro podcast. Por exemplo, quando eu fiz o primeiro, ele não tinha nome. Matéria Escura, basicamente, não tinha nome. E agora eu vou dizer uma parada, ele tem nome. E o nome é Matéria Escura. E a minha jornada de descoberta maluca de se fazer um podcast foi muita treta. Por quê? Porque é muita treta não fazer um podcast. Eu acho que assim como todas as coisas da vida, é uma treta lançar as coisas, porque fazer a gente simplesmente faz. E agora estamos ao vivo aqui no Instagram, basicamente para que essas pessoas aí me alimentem e me iluminem com a sua pergunta, com a sua dúvida existencial, com seu questionamento filosófico insolúvel, né? Porque indissolúvel é uma coisa que não se solveia na água. Então, então você aí que tem uma dúvida existencial, indissolúvel, indissolúvel é ovo maltine. Você que tem uma dúvida existencial insolúvel, me pergunta agora, que eu vou ir anotando as perguntas aqui e a partir disto a gente vai responder quando chegar a hora da rodada de perguntas, que é mais ou menos daqui a uns 45 minutos. O assunto hoje é uma parada... na verdade não tem assunto nenhum, mas o assunto que eu super pensei é o seguinte. É que quando vocês se lembram daquela pintura muito famosa chamada Mona Lisa, La Gioconda, o que vocês lembram dela? Vocês lembram que ela é uma pintura foda do Leonardo da Vinci, né? Vocês lembram que é uma pintura que tem uma mulher com uma expressão indecifrável, indissolúvel. É uma pessoa que tem uma expressão... Mas vocês se lembram da cor do vestido dela? É óbvio que vocês se lembram, tá? Aí nessa mente suja de vocês, a cor da roupa dela, o cabelo, aquela cara rechonchuda, saudável de uma mulher que come muito frango a passarinho no lugar onde ela mora, que deve ser o Império Romano. Então a gente se lembra de tudo que a gente viu, tá ligado? Por quê? Porque na nossa vida, na escola, nas aulas, enfim, na vida, as pessoas basicamente nos falaram, essa pintura, essa cor aqui, é azul, essa cor aqui é amarelo, essa cor aqui é verde, isso é um quadrado, isso é um triângulo, isso é um losango, e tipo assim, a gente tem ferramentas para descobrir o que são as coisas. Aí é que tá. Quando a gente está falando de uma outra manifestação artística, talvez até mais popular do que a pintura, que é a música, nós não temos ferramentas para descrever a música, porque a gente não tem educação musical, cara. A gente não tem educação musical e isso é muita treta, porque não adianta agora a gente, depois de velho, falar assim, nossa, agora eu vou me educar musicalmente. É bastante improvável, a gente não vai ter tempo de fazer umas aulas de música e tal. Então... quando a gente vai falar sobre música, a gente se lembra de uma música muito velha. Vamos nos lembrar de uma música muito velha agora que nós estamos em época de Copa do Mundo? A gente pensa naquela música... Eu sei que vou do jeito que eu sei, de go. A gente se lembra dela, mas vocês percebem que cada pessoa se lembra da música em um tom diferente. Tá ligado? Muitas pessoas vão cantar, aquela música lá da Copa do Mundo, eu sei que vou do jeito que eu sei. E aí tem outra pessoa que vai se lembrar que ela não se lembra nem das notas, porque a pessoa não tem as notas na mente. Aí ela vai aquela música, eu sei que vou do jeito que eu sei. Então, as pessoas não têm
A nossa memória musical, ela existe, porque a gente ouve música o tempo inteiro, mas a gente não tem as ferramentas para dizer o que são as coisas. Então, se eu falasse para vocês que a Mona Lisa é aquela pintura que tem um cara com um óculos da Oakley e uma camiseta de basquete, vocês iam falar, mano, tu tá louco? Como é que tu não se lembra como é que é a Mona Lisa? E aí eu vou falar, ah, não, mas é que eu até me lembro, mas eu não sei que cor que é aquela, eu não sei qual é o nome daquele penteado, eu não sei qual é o nome daquela roupa, eu não sei qual é o nome de nada. E aí que tá. A música, ela também é uma maneira de se narrar as coisas, ela também é uma maneira de se mostrar as coisas, ela também é uma maneira de descrever o universo. No entanto, nos últimos séculos, a humanidade basicamente tem cagado para a música. A gente até ouve música, existem os poucos loucos que fazem música, mas assim, as pessoas... Se o cara não é um músico, ele tá basicamente cagando e vários músicos estão cagando pra música. Ou seja, a gente meio que abandonou essa forma de se narrar o mundo. E aí que tá. Vocês sabiam que há alguns séculos atrás, provavelmente uns 5 séculos atrás, não havia distinção entre o músico, o performer, o músico lá que sobe no palco e o cara que assiste o show. A música era basicamente, se tu for pegar hoje em dia nas tribos indígenas e nos povoados africanos ainda é assim, e em algumas culturas, tipo, enfim, umas culturas muito loucas aí, ainda é assim, não existe uma distinção entre o artista e o público, é todo mundo a mesma coisa. Quando assim, vamos cantar uma música, todo mundo canta a música, todo mundo é artista, e todo mundo é dançarino, e todo mundo é tudo, e todo mundo está ali cantando aquela música, e todo mundo está fazendo parte daquilo. Entendeu? Não existe essa distinção, esta distinção do que é o músico que está lá no palco e a pessoa que está pagando para assistir, isso é uma coisa que, se a gente for levar em consideração a história da humanidade, isso é recente. Isso é muito recente, porque até então a música era aquela parada que todo mundo meio que sabia, porque era uma maneira de se expressar, assim como a gente ficou aprendendo a desenhar, a gente ficou aprendendo a tocar. E, sei lá, na minha casa eu tive uma espécie de educação musical, mas não fiz aula nem nada, mas sei lá, sempre tinha uns instrumentos e nós estávamos tocando. E aí é que tá, a gente... aí por causa disso eu tenho algumas ferramentas musicais que me fazem ter uma memória tonal, que eu me lembro dessa música. Eu sei que vou do jeito que eu sei, digo. Eu me lembro exatamente do tom que ela era, porque mais ou menos como quando tu se lembra de uma bandeira, tu se lembra das cores que ela tem. E o tom, basicamente, são as cores do som. E parece que eu tô falando uma besteira, mas não, porque... as cores das coisas, amarelo, vermelho, azul, são frequências que são emitidas pelas coisas. E o som também é uma emissão. Quando eu falo ha, eu também estou emitindo ondas em uma frequência. E se eu falo ho, se eu falo ha, são frequências diferentes que geram notas diferentes, que geram cores diferentes. Então, quando uma pessoa fala, tipo, nossa, essa música é verde pra mim, ou tipo, nossa, essa música é feliz, essa música é triste, tu está juntando dois sentimentos, que é um sentimento de saber a cor de uma coisa, ou um sentimento de se sentir de tal maneira, um estado de espírito. Tu está juntando isso com uma percepção do comprimento de onda das coisas. Então, a galera lá da meditação e pá, aquele povo que fica hum, eles não fazem hum em qualquer tom, porque eles estudaram ao longo de milênios que quando a gente faz hum em um tom, a gente está, como eu poderia dizer, a gente está endereçando a nossa meditação para alguma área do nosso corpo. Aí tem tons que são mais de cabeça, tem tons que são mais do nosso coração, tem tons que são tipo do nosso pubis, tá ligado? Existem frequências, existem coisas que basicamente endereçam áreas diferentes do corpo. Então, a humanidade já dominou loucamente a humanidade já dominou loucamente essa coisa do poder da música, do poder de se comunicar com a música. Mas hoje, basicamente, infelizmente, hoje não, há uns 200 anos,
a galera deixou essa coisa de entender de música somente para os músicos e virou uma coisa tipo assim, nossa, ele sabe de música, nossa, ele sabe tocar. Se vocês pensarem bem, às vezes assim, nossos pais, eles sempre arranham um violão, eles arranham algum instrumento, ou talvez nossos avós, porque os nossos pais já são baby boomers, aquela geração que basicamente só trabalhou. Então, isso é muito louco, gente, porque quando eu passei a estudar que as cores e os sons têm uma relação tipo completamente ligada, isso me pirou o cabeção. E foi daí que a gente fez Fresno, aquele álbum, a Sinfonia de Tudo Que Há. Cada besteirinha que tá ali, cada tom de cada música foi escolhido basicamente para incitar uma cor e um sentimento e uma intenção por trás. Mas este podcast, ele não é um podcast que eu vou falar sobre música, mas, no entanto, a gente vai falar sobre coisas, talvez da ciência e dos conhecimentos de quase pseudociência que endereçam ao conhecimento da música. Então, olha só, eu falei meio nada com nada agora, porque eu tava lendo os comentários aqui das pessoas, mas agora eu vou começar o alerta de pseudociência. Pseudociência. Agora vamos entrar no mundo perdido da pseudociência. E o que é pseudociência? A pseudociência é aquela coisa que a ciência ainda não pôde provar, mas não quer dizer que é baboseira. Quer dizer que, tipo assim, o cara ainda depende muito de uma fé, ainda depende muito de acreditar naquilo, mas não necessariamente é uma pseudociência, não necessariamente é uma mentira, isso que eu quero dizer. Então, assim, quando a gente... Vocês sabiam que quando a gente toca uma nota Lá, o que faz com que o Lá que eu toque aqui no Brasil seja o mesmo Lá que o cara que toca lá na Índia seja o mesmo, e que o cara que toca no Japão tenha o mesmo Lá, e que... Porque um dia as pessoas decidiram que o Lá corresponderá à frequência de 440 Hz. Tá ligado? Um dia, uma orquestra foi tocar sei lá onde, e os caras tocaram o Lá deles, e o Lá deles tava mais abaixo, tava mais abaixo do que o Lá dos outros caras. E eles falaram, tá, não, ó, vamos afinar essa porra, e vamos afinar o Lá. E aí, tem vários maestros que acreditavam que o Lá deles era 432 Hz. Aí tinham caras que o Lá deles era 433 Hz. E tipo assim... E na verdade, cada pessoa tinha essa sua interpretação do Lá. Aí um dia, que é meio no pós-guerra, as pessoas falaram assim, não, galera, o Lá agora é 440 Hz. E aí que tá, tem pessoas que defendem com unhas e dentes a tese de que o Lá de 440 Hz, que é esse Lá que a gente ouve na música popular mundial, que é o Lá... Deixa eu até checar aqui, ó. Esse Lá de 440 Hz, ele não é o Lá que Deus quis, que o universo criou. Quando tu joga esse Lá num analisador de frequência, que é uma máquina que pega aquela onda e lê ela como se fosse uma ondinha mesmo, ele fala assim, esse Lá não é o melhor Lá do mundo, não. Tem pessoas que defendem com unhas e dentes que o grande Lá seria o 432. A diferença é quase imperceptível. O Lá 440 é Lá, e o Lá 432 é meio Lá. Ele fica entre uma nota e outra. E aí que tá, os caras fazem experiências provando por A mais B que nós estamos usando o Lá errado. E aí onde começa a pseudociência. Os caras falam, não, porque o Lá 440 serve para que as pessoas dominem a humanidade. Ele transforma o ser humano numa pessoa dócil e que facilmente aceita as propagandas e compra as coisas e fica sendo uma massa de manobra manipulável. E, tipo assim, isso é aonde começa a pseudociência, né? Mas, enfim, eu acho muito divertido ler sobre isso. Pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre o lance da frequência 440 e o lance da frequência 432. Tem bandas tipo Radiohead e
algumas outras bandas que, inclusive, fizeram seus trabalhos no Lá desafinado para baixo, 432. O que é uma bosta, porque a gente vai tocar em cima e aí não afina. E quando eu falo o Lá é a nota central, mas todas as outras notas também seriam um pouquinho abaixo. E assim, eu gosto de teoria da conspiração, a Karen gosta um pouquinho mais, mas essa é uma teoria da conspiração que eu compro. Eu compro essa teoria da conspiração. E isso, cara, isto é um grande mistério. Então, finalizamos aqui o nosso trecho de pseudociência. E agora vamos falar novamente sobre ciência. No entanto, eu gostaria de responder as perguntas da nossa audiência que estão sendo feitas aqui no meu Instagram. E eu tinha visto uma pergunta boa que, obviamente, eu perdi. Lucas, você já pensou em fazer uma música com um som de didgeridoo ao fundo? Você sabe o que é um didgeridoo? É um instrumento usado pelos aborígenes, que é o povo nativo da Austrália. E é um instrumento que faz um som que parece uma mistura de peido com arroto. Então, eu não sei se eu quero fazer, mas eu me lembro que lá em Porto Alegre tinha uma banda que bombava muito, chamada U2 Indie. E o Twindy usava muito o didgeridoo. Mas, galera, então, vamos lá. Perguntas sobre não música. Nós estamos falando aqui sobre fucking science. Science. E, tipo, se vocês não falarem, eu já vou ir para o nosso próximo assunto, que é mais polêmico do que falar sobre religião. Como as perguntas das pessoas é somente se Fresno vai para Brasília... Então, tipo assim, vamos nessa. Eu vou para a minha segundo assunto do dia. Porque nós temos 1 hora de podcast sozinho. Diferentemente do podcast do Fly, que é meia hora sozinho, o meu é 1 hora absolutamente sozinho. Eu quero provar para mim que eu consigo falar durante 1 hora absolutamente sozinho sobre assuntos que eu não pré-defini. Porque agora... eu me lembrei de um assunto que é extremamente polêmico. É um bagulho extremamente polêmico. Mas antes, eu vou responder uma pergunta super aqui que o Felipe fez. Você acha que realmente é possível esse controle por meio da frequência? Porque o bagulho é demais, mano. Olha, possível eu acho, mano, porque... tudo nesse mundo é frequência. Vocês sabiam que se vocês pegarem um microscópio ultra, hiper, mega potente e forem dando um zoom in na matéria, ou seja, qualquer matéria, pega uma pedra e vai dando zoom, 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 zoom. Aí tu vai ver que essa pedra, ela é feita de umas moléculas lá, sei lá, de carbono e de metais, e vocês vão chegando mais zoom, vai lá, mais zoom, zoom. Tinha que ter um ilustrador, né, pra ilustrar isso. Vai dando zoom in, aí tu vai chegar nos átomos dessas moléculas, aí tu vai embora, aí tu vai chegar nos elétrons e nos prótons e nos núcleos, aí tu continua dando zoom. E tipo assim, a teoria mais aceita, a teoria que faz com que hoje em dia as contas fechem, chama-se a teoria das cordas. Parece uma parada estranha, né? Mas assim, acredita-se, muitos acreditam, é a corrente da cosmologia, da física, que é a que é mais aceita, assim, e é a que é mais excitante de se discutir sobre. Por quê, velho? Porque é uma parada muito louca. A teoria das cordas, daqui a pouco eu vou vir com o nome do cara, que eu tenho que me lembrar. Então, assim, a teoria das cordas, ela alega que... o que ela alega? Que no nível mais fundamental da matéria, não é uma bolinha como se fosse o menor grão de areia do mundo, o menor elétron. Não, cara. Vamos lá. Como é que eu posso explicar isso? Enfim, no nível mais fundamental da matéria, no nível mais fundamental, existe uma cordinha. Imagina que tu deu zoom e chegou lá lá na menor coisa do mundo. E quando eu digo menor coisa do mundo, é muito menor que um elétron. É muito menor do que um próton, do que um nêutron. Então é uma coisa muito pequena. E a matéria é fundamentalmente formada
dessas cordinhas, que são os objetos fundamentais, que são cordinhas mesmo, como se fosse borrachinha, aquelas de prender dinheiro, cara. E essa borrachinha, essa cordinha, ela vibra em uma frequência. Ela é como se fosse uma cordinha mesmo, redondinha assim, que faz põe, e ela vibra, e a vibração dessa corda, ela emite o quê? Uma frequência. E tipo assim, a frequência que essa corda emite vai dizer como essa matéria vai vai se comportar. Então, dependendo do que a corda faz, esse átomo vai ser um átomo de hidrogênio, vai ser um átomo de hélio, vai ser um átomo de, sei lá, de oxigênio. E isso é muito louco. Por quê? Porque quando uma frequência determina o que uma coisa vai ser, a gente chega a um negócio que é muito importante, que é a dualidade entre onda e partícula. Porque quando eu estou descrevendo eu mesmo como um conjunto de partículas, eu tô vendo, eu sou material, consigo me pegar, mas ao mesmo tempo, se eu chegar no meu nível fundamental da matéria, ou seja, no zoom mais um de todos, eu consigo me descrever como ondas. Vocês têm noção disso? Ou seja, não apenas o que eu falo, não apenas as cores que eu vejo, não apenas as notas que eu toco, mas eu, Lucas César Lima Silveira, e vocês são feitos de ondas, cara. E o problema, e na verdade a bênção disso, é que o fato de nós sermos feitos de ondas, a grosso modo, isso habilita toda uma sorte de pensamentos que até então eram pensamentos de pseudociência. Por quê? A partir do momento que nós somos ondas, nós sofremos interferência de outras ondas. E isso acaba explicando, talvez, agora eu vou fazer uma forçação de barra, tá? Isso acaba explicando porque quando a gente fala que tal lugar não tem uma vibração boa, ou quando aquela pessoa, esse mano aí não tem uma vibração boa, ou tipo assim, nossa, eu não estou me sentindo bem, eu estou emanando uma parada ruim. Vocês entendem que a partir do momento que a gente pode ser descrevido como ondas, a gente abre esse precedente de nós sermos afetados assim como são as ondas. Então, quando uma música nos emociona, aquelas ondas causaram uma coisa na gente que chama-se uma ressonância. Isso é muito louco. A ressonância é quando duas coisas diferentes acabam soando numa mesma frequência. Acabam ressoando juntas together. Então, quando a gente ouve uma música e fala, essa música é foda, aquela música ressoou na gente. Quando a gente vê uma pessoa e dá um abraço nessa pessoa e fala assim, nossa, que pessoa legal, eu amei esta pessoa, automaticamente, a gente pode acreditar que aquelas ondas daquela pessoa têm tudo a ver com as nossas ondas, da nossa matéria. Então, quando alguém pergunta se a pessoa pode ser manipulada através da manipulação de ondas, eu só tenho a acreditar. Eu não sei o que o meu ídolo maior, Neil deGrasse Tyson, diria sobre isso, mas eu estou dizendo, sem nenhum diploma de astrofísica, que eu acredito nisso para um caralho. Porque, então, se a gente pode manipular as ondas, e se tudo é feito de ondas, então, às vezes, se a gente... Vamos pegar a música do mundo inteiro e colocar numa frequência que torne eles mais suscetíveis a influências péssimas que vão acabar com a humanidade. Isso é possível, é uma teoria da conspiração, isso transforma a vida num filme de ficção científica, mas talvez a vida seja um filme de ficção científica. E esta é a minha mensagem de explodir o cabeção de hoje. Olha só, tem um cara ali que está falando sobre o livro do Hélio Couto. Hélio Couto é um cara muito famoso aqui em São Paulo, a Karen ama ele. E ele fala muito sobre a ressonância harmônica. Eu acho que minha opinião, eu acho que ele leva isso muito para um ramo esotérico dos negócios e da vida e do amor, dos relacionamentos, o que entra numa página da existência que eu fujo bastante, que é a página da autoajuda. No entanto, este cara sabe muito e dá para tirar das coisas que ele fala coisas muito legais.
Exceto quando ele fala uns negócios tipo criador e uns bagulhos assim que eu não consigo levar a sério. Mas eu estou falando isso que eu estou falando com base em um livro de um cara chamado Michio Kaku. O Michio Kaku é um velho que apareceu em basicamente todos os documentários mais legais do mundo. E, tipo, ele é um dos string theorists mais porradas que tem, mano. Esse cara, ele é tipo um popularizador de ciência, ele é um tiozinho lindo, e ele fez um livro que eu esqueci o nome, mas ele tem vários livros. Tem a Física do Impossível, a Física do Futuro, o Futuro da Mente. E ele faz parte da mesma gangue de Neil deGrasse Tyson, o Negão Maravilha que eu amo tanto, do Stephen Hawking, nosso finado brother, e também do Brian Greene e do Carl Sagan, e desses caras que são muito fodas. E tem um brasileiro chamado... Marcelo Gleiser, é isso? Marcelo Gleiser? Eu tenho quase certeza que ele se chama Marcelo Gleiser, e é o Marcelo Gleiser. Ele é um físico teórico brasileiro carioca, que parece o Jubilula. E ele também tem livros muito ótimos, como A Dança do Universo. Enfim, cara, este conhecimento é infinito. Eu comecei a pirar nisso há alguns anos, e depois, quando eu vi, eu fui pirando mais e fui comprando livros, e hoje eu tenho umas 2.000 páginas que eu ainda não li. Mas se tu, assim como eu, durante metade da minha vida tem preguiça de ler, tem uma série chamada Cosmos, que foi feita há uns 2 anos atrás com o cara mais carismático e fofo do mundo, que é o Neil deGrasse Tyson. E tipo assim, o Neil deGrasse Tyson fez uma série, tem no Netflix, tá em tudo quanto é canto, chamada Cosmos. E o Neil deGrasse Tyson, ele é discípulo do Carl Sagan, que é o pai das putas desse papo de popularizar conhecimentos de física. Então, véi... Vai atrás do Cosmos, tu que tá com preguiça de ler, tá? Mas tudo bem. Alguma pessoa está me perguntando aqui sobre o Amit Goswami. O Amit Goswami também é um cientista e a meta da vida dele é estabelecer de fato a relação entre os conhecimentos que a gente chama de esotéricos, quase religiosos, com a ciência crua, aplicada e pura. E, velho, eu acho isso muito louco. Agora, o meu último porém aqui, a minha última coisa sobre esse negócio de frequência que eu queria falar é aí justamente falando sobre música, cara. Sobre música. Eu acho que com a música a gente consegue evocar reações nas pessoas que são além daquelas reações que são padrões do tipo, eu estou feliz, eu estou triste, eu me lembrei da minha avó, eu me lembrei da minha mãe, eu me lembrei da minha namorada, sabe? A música, ela evoca nas pessoas o que eu costumo chamar de emoções cruas. Algumas vezes eu ouvi discos de caras, tipo um Jeff Buckley da vida, que eu simplesmente chorei, velho. Eu só chorei, tá ligado? E tipo, eu não chorei porque eu me lembrei de alguma coisa, isso simplesmente evocou em mim uma emoção pura de uma melancolia sem fim, na qual eu simplesmente chorei, assim, pó! E tipo, isso foi evocado não por causa da letra do cara que me fez pensar em alguma coisa, mas simplesmente por frequências e relações entre acordes e relações entre notas, e como a gente, dominando isso, a gente pode se comunicar num nível muito mais amplo do que com essas palavras aqui que eu tô falando com vocês, cara. Então, isso é muito louco, gente. Isso é muito louco. E isso, pra mim, isso só é mais louco, só não é mais louco do que... Ainda mais ou menos no mesmo assunto, tá? Eu acho que isso não é mais louco do que uma palavra muito polêmica que eu já falei que ia falar e acabei não falando, que é signos. Cara, signos são uma parada muito, muito louca. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente olha lá no jornal, e vê o horóscopo. E a gente fala, nossa, eu sou Sagitário. Aí, nossa, eu sou o Sagitário, então hoje eu vou ser muito feliz. Aí eu vou lá e fico feliz, porque afinal de contas eu vou ser feliz. Aí a gente se acostumou que o papo de signo é um negócio de horóscopo, que é um cara
um cara aleatório em casa coçando o saco, vendo o site pornô e dizendo o que vai acontecer com todas as pessoas que nasceram no mesmo mês. Ou seja, se os signos fizessem os mesmos sentido que esses caras acham que faz, só existiriam 12 tipos de pessoas no mundo. E tipo, não existem só 12 tipos de pessoas no mundo, existem infinitos tipos de pessoas no mundo. Mas aí que tá. Aí eu sempre tive essa opinião, que tipo assim, tá, meu, isso é mais ou menos baboseira, né, gente? É divertido ler e pá, mas é baboseira isso. Mas pessoas me vieram com coisas que me fizeram pensar. Vocês sabiam por que quando a gente vai no supermercado no verão não tem morango? Ou melhor, pode até ter, mas vai estar muito caro. Por que quando a gente vai no supermercado no inverno, sei lá, a banana é mais cara? Porque essas frutas, elas dão em uma época, tá ligado? Elas dão em uma época. E o que governa essas épocas? O que governa essas épocas é a relação dos astros em relação à Terra. No inverno, a Terra está mais longe do Sol. No verão, a Terra está mais perto do Sol. E essa distância que muda faz com que, às vezes, numa cidade tipo lá do hemisfério norte, no verão faça 40 graus e no inverno faça 0. E vocês têm noção que por uma besteirinha, imagina se na Terra fizesse no verão 120 graus, que é tipo um forno de fazer bolo, e no inverno fizesse menos 200 graus. Isso poderia ter acontecido se a Terra fosse um pouquinho mais... Se a volta da Terra fosse um pouquinho mais elíptica, tá ligado? Se a volta da Terra passasse um pouquinho mais perto e no inverno passasse um pouquinho mais longe, a vida seria basicamente impossível na Terra. Então, é óbvio que a época em que as coisas nascem governa o que elas vão ser. Se eu plantar morango no deserto do Saara, este morango não vai vingar, a não ser que eu use todo o adubo do mundo. E vocês têm noção que isso pode fazer um pouco de sentido, porque não apenas a estação do ano, mas a posição dos astros, de fato, mexe com tudo. Mexe com a maré, mexe com o comportamento de vegetações, com o comportamento de bichos. Tem bichos que só se acasalam na lua cheia ou na lua sei lá o quê. Então, assim, por que o ser humano vai ser... Por que o ser humano vai ser... como eu poderia dizer? Por que o ser humano vai ser imune a esses efeitos? Aí que tá. Eu acho que existe muita baboseira no meio disso e eu acho que talvez as teorias das pessoas de que quem nasce em tal dia com tal céu acontecendo tal coisa, eu acho que existe uma grande forçação de barra na história. No entanto, existem pessoas sérias que estudam isso a sério, pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas que estudam isso a sério. E aí que tá. Ano passado eu fiz um mapa astral e o cara ficou 1 hora falando comigo sobre o meu ano de 2018. E ele não falou assim, você vai ser muito feliz. Não falou aquelas coisas amplas que a gente vê no jornal. Ele falou uns negócios que me deixaram louco, porque faziam sentido de uma maneira que se falasse para um cara do meu lado... ou pro meu irmão, isso não ia fazer sentido para essa pessoa. E tudo isso com, basicamente, a hora, o lugar, e o dia e o ano que eu nasci, cara. Então, eu acho que nesse rolê signos, existe, sim, algumas paradas que fazem um enorme sentido. E cabe a nós saber diferenciar o joio do trigo, ou então a gente simplesmente vai acreditando no que a gente está afim, porque nós somos livres para acreditar no que nós bem entendemos. É sério. E tem muitas pessoas comentando aqui na minha live, falando para eu falar em inglês. E vocês, caras que falam isso, vocês são muito ignorantes, cara. Porque o Brasil é o 2º maior país no Instagram, então vai ter um monte de brasileiro ali e eu vou banir todos vocês. Bom, prosseguindo. Isso é muito louco, cara. Então, assim, eu era uma pessoa completamente cética em relação a signos. Boa parte dos meus amigos são super céticos em relação a signos. E eu não sou aquele cara que chega tipo fã da Casa de Papel nessas pessoas. E vou falar tipo, galera, não, você tem que entender signos, não sei o quê. Mas eu acho que vale a pena abrir um pouquinho o coração e pesquisar um pouco.
Porque na pior das hipóteses, tu vai achar engraçado as coisas. Na pior das hipóteses, tu vai achar engraçado. Eu, por exemplo, o meu signo é Sagitário e o meu ascendente também é Sagitário. E o signo é aquele negócio que te governa logo que tu nasceu. É a condição que o céu e que o sol, na verdade, estava no dia que tu nasceu. E o teu ascendente, basicamente, é o quê? É o que tu vai acabar se tornando. Isso é muito louco. Eu não vou explicar aqui essas paradas, porque esse não é um podcast de astrologia. Mas faz muito sentido. O problema é que por eu ser o signo Sagitário e o ascendente Sagitário, eu sou a pessoa mais sagitariana do mundo. Tudo que aparece lá do que um sagitariano é, sou eu, escarrado e cuspido. E eu não tenho como... Eu gostaria de ser contra isso. Eu gostaria de falar assim, isso é uma baboseira, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, eu tenho tudo a ver com isso. E se tu falasse pro Vavo as coisas do Sagitário, não faria o menor sentido para ele. Só que... Porque ele é um outro tipo de pessoa, ele é diferente e ele tem tudo a ver com o signo dele. Ele pode não acreditar, mas tem tudo a ver. Aí é que entra um perigo. Por quê? Tem amigos meus que são tão rolê de signo que eles não conseguem mais viver. Porque eles conhecem uma pessoa e aí a pessoa... Oi, tudo bem? Não sei o quê. Beleza, qual é teu nome? João. Ah, qual é teu signo? Meu signo é Áries. Aí o cara, tá bom, tchau, não quero ser teu amigo. Sabe? Tem pessoas que são loucas assim, de não conseguir... conviver, não consegui conviver, assim, não, esse cara, esse signo aí não bate com o meu, então eu não vou nem ser amigo desse cara. Isso é o nome de gente, isso é fundamentalismo de loucura de signo. Mas talvez se o cara tivesse conhecimento e falasse, não, eu vou abrir o olho com esse maluco aí, porque esse maluco aí é brecha, tudo bem, já é meio bizarro, né? Mas enfim, isso é muito louco, cara. Mas assim, eu acho um assunto muito interessante. E eu também acho que nós, seres humanos, a gente está arranhando a superfície desse papo dos astros. Por que eu digo isso? Porque o universo, ele está aí há quantos bilhões de anos? Está há quantos bilhões de anos está o universo aí, cara? Entendeu? O universo está há muitos bilhões de anos. Vocês sabiam que se a gente estendesse a história do universo ao longo de um ano, entendeu? Se os 14 bilhões de anos do universo fossem apenas um ano, vocês sabem por quanto tempo os seres humanos estariam existindo? Os seres humanos teriam nascido apenas no último segundo desse ano. Vocês entendem? Então, o universo, ele é infinitamente mais velho que nós. Nós somos aí uma espécie que está aí há uns 100 mil anos dando rolê pela Terra. Faz uns 5 ou 6 mil anos que a gente começou a, de fato, ter uma história, ou seja, aprender com os nossos erros. E faz uns 1000 e poucos anos que a gente começou a ter noção assim, putz, se pá, a gente dá a volta em volta do Sol. E faz uns 200 anos que a gente descobriu as coisas que, tipo, fazem muito sentido para nós hoje. Tipo assim, gravidade, todas essas teorias, a teoria da relatividade, tudo isso é muito novo, muito novo. E vocês conseguem imaginar o que vai ser esse conhecimento daqui a... quantos anos? Daqui a 100 anos. Vocês têm noção do quanto de coisas a gente vai saber daqui a 100 anos? Quando eu estava no colégio, Plutão ainda era planeta. E agora Plutão não é mais um planeta. Quando eu estava no colégio, as pessoas não sabiam que tinha depósitos de líquido em Marte. As pessoas não sabiam muitas coisas, cara. As pessoas não sabiam que os planetas gasosos eram gasosos direito, eles não tinham noção das paradas. Então, imagina o nosso conhecimento daqui a 100 anos, imagina o nosso conhecimento daqui a 1000 anos, daqui a 10 mil anos. Então, quando a gente vê coisas de ficção científica, imagina que daqui a uns 15 anos vai ter realmente caras indo para Marte. Então, daqui a 100 anos pode ter cidades inteiras montadas em Marte com seres humanos. E o peso do planeta Terra ser, de fato, dos humanos serem uma espécie biplanetária é muito louco. Então, a gente está no limiar de uma porção de revelações que vão ser muito fodas. E aí, esses papos de signo, talvez as pessoas entendam profundamente aquilo e façam, nossa senhora, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido, meu Deus do céu. Só que eles vão ter estudado muito, cara.
E eu quero muito só estar vivo para ver todas essas revelações. Eu quero estar vivo para ver as pessoas indo para Marte. Eu quero estar vivo para ver as pessoas, tipo, descobrindo por que diabos existe vida na Terra. E o meu maior sonho na vida, sério, esse é o meu maior sonho. Eu não sei se vocês compartilham esse sonho comigo, mas o meu maior sonho é que durante a minha existência a gente descubra vida em outros planetas. E de preferência que essa vida seja inteligente e foda. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar? Como eu poderia dizer? Vocês conseguem imaginar a implicação que isso ia ter na nossa vida? Imagina descobrir um ZT, mano. Imagina descobrir um ZT, cara. A humanidade, todas as picuinhas, a gente vê lá Estados Unidos brigando com a Rússia, Coreia do Sul brigando com os Estados Unidos, Brasil brigando com o Brasil. Imagina tudo isso, a gente fala, não, tem uns caras lá num outro planeta que são muito mais cabulosos que a gente. Ou são muito mais paia do que a gente. Ou, na pior das hipóteses, tem uns caras lá no planeta que estão vindo aqui fritar a gente, transformar a gente em hambúrguer. Isso é muito louco, cara. Isso é muito, muito louco. E eu torço muito, é o meu grande sonho. E eu acho que isso vai acontecer, cara. Eu acho que isso vai acontecer na minha vida ainda. Tipo assim, antes de eu ir pro Beleléu. E seria muito legal. E sabe o que... Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu me seguro muito quando o assunto é ufologia. Ufologia é o estudo dos objetos voadores não identificados. E eu tenho amigos, cara, que eles me mandam umas paradas muito absurdas, tipo caras feitos de Durepox, falando, olha esse ET que encontraram lá em Osasco. E tipo, cara, esse maluco é feito de Durepox, mano, é sério. Aí tipo, não, olha aqui esse plano do governo dos Estados Unidos pra soltar um ET do tamanho de um polvo gigante sobre a cidade de Paris. Tipo assim, cara, isso não é nem teoria da conspiração, isso aí é ficção científica ruim, tá ligado? Isso é um bagulho que me irrita um pouco, a ufologia. E várias pessoas, por saberem que eu sou interessado em cosmologia iniciante, saberem que eu sou interessado em astrofísica iniciante, lembrando que eu não tenho diploma de nada, eu só li uns livros e tô falando sobre o que eu li sem nem consultar eles, sem nem pesquisar esses livros de novo. Então, às vezes eu vou falar até coisas que são imprecisas aqui, mas é basicamente para acender no coraçãozinho de vocês a chama de, nossa, eu quero saber mais sobre isso, porque pensar sobre essas coisas me faz não pensar sobre várias outras coisas que talvez me transformariam num cara estressado, num cara talvez burro, entendeu? Então, eu gosto muito de pensar nisso, mas sempre vai chegar um brother falando sobre ufologia, sobre ETs, né? Uma pessoa que as pessoas me relacionam bastante é o Tom DeLonge, o Tomzinho de longe, que fala, não, Lucas, é legal o Tom DeLonge, também achei isso, mas eu acho que o Tom DeLonge já é um maluco que eu até teria uns papos com ele, mas todos os papos dele eu tô aqui falando com um senador que ajudou a projetar um foguete, já tem um foguete pronto, que é um projeto secreto dos Estados Unidos. Esses papos, cara, eu adoraria que fosse verdade, e se for verdade eu vou calar minha boca, vou ficar bem quietinho, mas mano, eu acho meio pra boi dormir, assim. Mas é a minha impressão, é o meu sentimento em relação àquilo, tá ligado? E, tipo, parece até que o Tom DeLonge vai vir pro Brasil, mas... E eu adoraria tomar um café com ele, porque ele manja muito de café, e falar sobre o Blink, e falar que eu preferia as músicas que ele cantava do que as músicas que o Adam cantava. Mas esse papo de disco voador, eu tenho um pouco de preguiça. Por quê? Eu vou agora citar o meu amigo Neil deGrasse Tyson. Por que, sabendo que hoje nós temos as câmeras mais fodas do mundo, os celulares mais fodas do mundo, por que não aparece mais OVNI, né? Por que os OVNIs aparecem sempre numa imagem fora de foco de VHS dos anos 90? Porque hoje seria muito fácil fazer uma montagem perfeita de um OVNI, mas por que os OVNIs aparecem só nos anos 90? Por que ET aparece só pra louco? Por que nenhum ET apareceu para um cara que trabalha numa padaria e é um cara normal? Sabe? É sempre para uns loucos, mano. A credibilidade do movimento ufológico é foda, porque a gente não consegue levar a sério.
a gente não consegue levar muito a sério, mas eu adoraria levar mais a sério. Mas é impressionante como o ET só aparece pra louco, não aparece pra cara normal. E OVNI é sempre filmado com TechPix e nunca é filmado com a Alpha 7S, com a Red, tá ligado? E é impressionante como hoje não aparece mais foto de OVNI, porque simplesmente não tem como levar a sério. E eu gostaria de saber se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa agora. Esta é a música que diz que nós começaremos uma rodada de perguntas. Rodada de perguntas, galera. Essa música, ela acontece aos 45 minutos dos nossos episódios e nós vamos agora para a rodada de perguntas. Então, por favor, façam perguntas que eu vou responder. Perguntas existenciais, por favor. Tá bom, gente? Existenciais sobre a vida de vocês. Ó, uma pergunta rápida, rodada de perguntas. A Ravina, BBB, pergunta: que livros de astronomia você indica para um iniciante? Olha, eu também sou iniciante. Teve livros de astronomia que eu simplesmente desisti de ler para ler talvez mais lá na frente. Mas tem um livro que me despertou o coração para astronomia, que chama-se O Pálido Ponto Azul. É um livro que foi escrito pelo Carl Sagan. Eu volto a dizer, o Carl Sagan é o pai das putas. Eu indiquei até num vídeo da Fresno sobre o Pálido Ponto Azul, porque o Pálido Ponto Azul é abordado até em músicas da Fresno. Quando eu falo na música Manifesto, é só um ponto azul no céu, eu estou citando literalmente Carl Sagan. E tipo assim, hoje em dia a prateleira de astronomia nas grandes livrarias, até naquelas de aeroporto, ela é muito ampla. Tem livro do Neil deGrasse Tyson, tem livro do Stephen Hawking, que eu acho pessoalmente um pouco mais difícil de ler. Então eu acho que esses livros assim, do Carl Sagan já são muito bons para começar. É muito bom para começar e é muito... Quando a gente está falando sobre o universo, não estamos falando sobre o universo, nós estamos falando sobre nós. Porque nós somos o universo, nós somos feitos exatamente da mesma coisa que o universo é feito. Quando isso entra na nossa cabeça, a gente para de ligar aquela temática do universo a uma coisa de nerd, uma coisa sem graça. Não, quando eu estou estudando o universo, eu estou estudando sobre mim, sobre a minha origem, cara. E, pô, deve ter uns PDF por aí, gente. De 1 a 10, o quanto você acredita que nós estamos numa Matrix? Sim, eu não conseguiria dizer o quanto eu acredito. Eu não conseguiria dizer se eu acho legal o que eu acredito. E vamos lá, a pergunta desse cara foi... mano, eu perdi o cara que fez a pergunta, desculpa. O Lumo SP fez essa pergunta sobre a gente estar vendo uma Matrix. Eu vou fazer agora um exercício de pensamento com vocês. Imagina que vocês estão jogando Vocês já jogaram VR? Então imagina que vocês estão jogando um PlayStation VR. Tu sabe que aquilo é um jogo, uma mentira, porque tu tá jogando. E porque quando tu olha pros lados, tu vê que teus óculos têm uma limitação, tu vê que tu tá vendo pixels. Aí eu te digo, há 30 anos atrás, as pessoas estavam jogando telejogo Atari, que era uma parada que tu tinha que usar muita imaginação para entender, uma parada super ultra tosca. Então, o que nos impede de a gente estar num futuro distante, onde uma simulação de realidade virtual é indistinguível da realidade? Então, isso é um paradoxo, porque a gente não tem como provar que nós não estamos fazendo parte de uma simulação. A gente não tem como provar que nós não estamos numa Matrix. A gente tem que deixar essa possibilidade sempre aberta. Sempre aberta. Entendeu? E eu não acharia legal, mas vai que... Próxima pergunta. Viagem do espaço é algo que se faz apenas através dos anos, ou você acha que um dia será possível viajar no tempo e espaço? Basicamente, quando a gente viaja muito rápido para muito longe, a gente acaba voltando no tempo, né? Vocês estão ligados que, tipo assim, quando os astronautas eles voltam de viagem, eles tipo assim, eles deram uma viajadinha
aqui pra perto, né? Ficaram na estação espacial, foram pra Lua, sei lá. E eles já voltam pra cá, tipo assim, um pouquinho no passado. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Mas eu acredito que a viagem no tempo, ela não vai acontecer num DeLorean, ela não vai acontecer numa nave, ou melhor, ela não vai acontecer tão cedo numa nave, tá ligado? Mas eu acho que, imagina que se a gente conseguisse salvar tudo que tá acontecendo no mundo dentro de um grande computador, tá ligado? Assim, ó, o mundo como hoje, toda a informação do mundo, se ela pudesse ser salva num grande computador, e aí eu quisesse lá no futuro falar assim, eu quero ir para 1922, e vai estar salvo lá no computador, e eu vou poder viajar até 1922 através de um backup desse computador mundial. Isso é uma viagem no tempo que eu acho bastante possível. Ela não desafia nenhuma lei da física, na verdade. Ela só desafia a lei dos HDs gigantes. Mas para que a gente possa viajar no tempo de maneira, tipo assim, mesmo, a gente precisaria ter um dispositivo que viajasse muito rápido e que acessasse buracos de minhoca, que basicamente são pontos no universo que são ligados à distância, que tu entra num canto do universo, tu acaba saindo lá no outro canto do universo. Isso já foi provado que existe, mas ninguém sabe como enfiar uma nave num buraco de minhoca. E a partir do momento em que tu viajar no buraco de minhoca, vamos supor que eu fui daqui instantaneamente até uma estrela que fica a 5 anos-luz daqui, e aí eu vou mandar eu vou estar lá naquela estrela há 5 anos-luz, ou seja, tudo que eu tô vendo naquela estrela aconteceu há 5 anos, mas se eu viajei hoje e fui para aquela estrela e cheguei lá a 5 anos-luz da Terra, eu vou ter viajado 5 anos pro passado. Vocês entenderam isso? Mas eu vou ter viajado 5 anos pro passado em relação ao tempo da Terra. Por quê? Porque o tempo é relativo. Próxima pergunta! Deixa eu ver uma pergunta. Se eu já tomei ayahuasca? Não, mas, pô, minha família é muito louco de dive, todo mundo, mas eu nunca fui, nunca não, mas com certeza vou ir um dia. O que você achou do filme? Não. Galera, vamos lá. Olha, meu, tem pessoas filosofando mais do que eu aqui, meu. Por que você acha que nós, seres humanos, existimos? Bom, essa pergunta é complexa. Eu acho que nós, seres humanos, existimos por razão nenhuma. E eu vou dizer por quê. Por que o micróbio que está na tua virilha agora existe? Ele não existe por razão nenhuma. A vida dele não tem significado nenhum em relação a ti. Ou a formiguinha que está passando embaixo do alicerce da tua casa. Essa vida não tem nenhuma razão. E por isso que eu digo, quando tu constata que a tua existência não tem nada de especial, ou que não tem significado intrínseco nenhum, tu tem aí um cenário, uma página em branco para preencher a tua existência com significados, entendeu? Não existe assim, você nasceu e você tem essa missão e você vai realizar isso não existe, cara. Então assim, tu tem que preencher a tua existência com significados. E tipo assim, o mundo tá sobrando exemplos de significados ótimos para se dar na nossa vida. Por exemplo, eu acho que é muita presunção a gente achar que um universo do tamanho que é o nosso universo, a gente achar que o universo é do tamanho desse universo, ele realmente vai ter nesse bagulho onde existem explosões interestelares, cometas, nuvens de gases, matéria escura. É muito absurdo a gente achar que existe uma função, tipo assim, que o universo inteiro fala assim, não, o Lucas vai fazer isso. Não, cara, somos nós que damos significado à nossa vida. Eu gosto de dar significado à minha existência como? Impactando as pessoas de maneira positiva, trazendo coisas que eu aprendi para as pessoas de forma que eu possa ajudar as pessoas de alguma maneira.
fazendo, que nem a gente falou na nossa edição ali anterior, fazendo com que toda e qualquer interação que eu tenha com toda e qualquer pessoa tenha um saldo positivo. Tentar não fazer com que meus estados mentais momentâneos afetem a minha percepção do mundo e fazer com que, isso já é uma vida cheia de significado, cara. Fazer amigos, conhecer pessoas e, transferir ideias, conhecimentos, sentimentos e amor para essas pessoas. Isso já é um significado para uma vida muito foda, cara. Tu não precisa nascer com significado. E isso também não tem muito a ver com ser ateu, porque mesmo, vamos supor, tá, aqui ó, beleza, Deus existe. Deus está lá numa cadeira de palha, cuidando do universo inteiro, cuidando de todos os cometas que vão bater em todos os planetas, e todas as estrelas, e todas as coisas, e todas as gravidades, e todas as relações, e todos os corpos celestes. E aí ele vai chegar... Não é muita presunção achar que nós, seres humanos... que existe um universo inteiro cheio de outros seres, outros bichos, outros animais, outras espécies talvez muito mais evoluídas do que a nossa. Isso é estatisticamente muito, muito, muito provável, porque o universo é muito grande, então é bem provável que exista vida de tudo quanto é jeito. Então você consegue imaginar que Deus está sentado numa cadeira de palha e está falando assim, ó, você, Juliana, você tem essa missão e tu tem que fazer isso, e eu espero que tu me agradeça todos os dias por eu estar te dando a chance de estar viva. E tu vai ter que fazer oferendas para mim, e tu vai ter que ficar me pedindo as coisas, e se eu conseguir fazer com que tu consiga as coisas que tu quer, tu vai me agradecer mais ainda. E aí eu também não vou fazer com que aquele cara que não me agradeceu, esse cara não vai conseguir nada. E isso não faz o menor sentido, porque o universo é muito grande para que... enfim, eu não consigo, não entra na minha cabeça muito. Este Deus, dessa maneira, que é esse Deus da Bíblia, eu não consigo, não consigo me relacionar muito, porque isso conflitua muito com as coisas que eu acredito. E mas agora se existe, talvez na matéria escura, que é uma matéria que a gente não consegue detectar, se existe na matéria escura uma energia que governa todas as coisas, que mantém tudo junto, uma energia que talvez seja feita do sentimento mais puro de todos, de amor, que é a harmonia do universo, e que isso é Deus, esse é um Deus que eu consigo levar a sério. Esse é um Deus que eu consigo acreditar, um Deus que não é uma pessoa barbuda, tá ligado? Então, talvez exista esse cara, e talvez ele não seja um cara. É muita presunção nós acharmos que ele é um cara. Desculpa, tá bom? Desculpa por achar isso, mas eu acho pra caramba. Se eu conheço espiritismo, eu conheço, cara, eu sou um profundo interessado em todas as religiões, até as religiões que eu não consigo levar a sério, porque as religiões nada mais são do que os seres humanos tentando dar significado para a sua vida, mas a gente não precisa de nada externo para dar significado à nossa vida, cara. A gente não precisa de nada externo, está tudo aqui dentro, está tudo com a gente. Quando eu saio na rua, eu tenho a oportunidade de ser alguém importante na vida das pessoas. Quando eu saio na rua, eu tenho a oportunidade de ser alguém melhor, cara, de ser alguém melhor do que eu era ontem. E eu não preciso ler em nenhum lugar sobre isso, cara. É só ser uma pessoa legal. Esse é o significado da vida, não é? Enfim, cara, vocês viram que tá entrando na trilha. Agora, vocês viram que tá entrando na trilha, tem muitas perguntas aqui que eu gostaria de responder, mas não vai dar tempo, porque este podcast, agora sim, a primeira edição, está finalizando. Primeiro episódio, porque o outro foi o 0º episódio, esse é o primeiro episódio, ele está terminando. Então, muito obrigado a todos vocês que me assistiram aqui na live e que estão me assistindo aqui no podcast, que agora, se tudo der certo, já está sendo subido maravilhosamente para todos os serviços de streamings de coisas. Então, muito obrigado, galera. Encontrem seu propósito na vida. E enquanto vocês acham que não tem um propósito, tentem simplesmente ser gente legal. É muito legal ser legal, faz muito bem pra nós. Então, muito obrigado mesmo pra caramba. Se vocês acharam meio ruim esse episódio, tudo bem, tá? Tudo bem achar meio ruim, eu juro que vai melhorar, porque eu vou começar a trazer convidados. Então, se eu tiver muito ruim, vai ter convidados muito legais. Então, este foi mais uma matéria escura com 1 hora de duração,
onde eu fiquei falando só absurdo, sem roteiro nenhum. E eu espero que tenha feito a diferença na vida de vocês. Tá bom, meus amigos? Um beijo! E é nóis! Continuem olhando pra cima. Falou!